artigo, o Dr. Nubor Fakuri relata que a narcolepsia é um distúrbio do sono no qual o paciente entra subitamente em um estado de sonolência que ele não consegue controlar. Os episódios se repetem com frequência e de variada duração, que pode ser de poucos segundos a algumas horas. Ao despertar, esses pacientes fazem relatos curiosos de experiências atemporais, podendo ser testemunhas de episódios passados ou que venham a se confirmar no futuro. De qualquer forma, eles parecem ser possuidores de um corpo com o qual vivenciam suas experiências. Os clássicos da neurologia rotulam esses quadros de alucinações hipnagógicas. Colabore com a doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Para ter mais informações, ligue para 0800 12 18 38. No nosso programa de hoje, estamos falando sobre narcolepsia e paralisia do sono e suas relações com a vida espiritual. Bom, doutor Sebastião, a gente falou um pouquinho sobre a narcolepsia, paralisia do sono. Como que a gente pode colocar, né, esses dois distúrbios do sono dentro de um contexto espiritual? É interessante que eu acho que, assim, por exemplo, vamos pegar a narcolepsia, só para dar um exemplo. Narcolepsia, hoje é estudada na parte clínica, é aquilo que eu tinha colocado anteriormente, e tem a parte também bioquímica. Estão vendo que tem uma parte de proteína lá, que isso, a parte genética que produz, que gera a narcolepsia. Mas é engraçado, se você for ver anatomicamente, ela está muito relacionada com a parte do tronco encefálico, uma parte que está no meio do cérebro, uma parte onde, próximo ali, se a gente for ver, quase em contato com a pineal, entendeu? Então, assim, é interessante, por exemplo, essa doença, né? A narcolepsia é uma entidade que é classificada como uma patologia clínica. E a paralisia do sono, não, é um evento que pode ocorrer na narcolepsia, mas metade da população pode ter um evento. E não é necessariamente uma doença. E se a gente ver do ponto de vista espiritual, é interessante a gente poder trabalhar o conceito espiritual, né, para as pessoas que têm essas patologias, tipo narcolepsia, e para as pessoas que têm a paralisia do sono, da gente ver a parte espiritual dela, como ela lidar com isso. Se ela tem uma dinâmica que, vamos supor, nós espíritas, no centro ou em alguma atividade, se isso reflete na patologia dela, entendeu? Então, assim, é interessante da gente entrevistar a pessoa e tentar ver se um caminho que ela busca na parte estrutural vai refletir nesses sintomas, né? Inclusive na narcolepsia. E até ainda acrescentando que isso aí já é uma coisa minha, por exemplo, se você pegar a apneia do sono, é uma doença que sabe-se muito da fisiopatologia, o que seja isso, sabe como ela obstrui a laringe, em qual ponto, o ronco, colapsa e tal. Mas não tem explicação da causa daquilo. Que desencadeia, né? Isso, mas isso que eu estou te falando. Seria interessante da gente pensar e estudar, mesmo até a apneia do sono, porque se a gente for ver a apneia, está relacionado muito com a parte respiratória. E a parte respiratória, para nós espíritas, sabe muito bem, relaciona muito com a parte de ectoplasma. Entendeu? Que é pouco estudado, né? Que é pouco estudado. Então, assim, se você pegar essas 3 doenças que dão sono na pessoa, entendeu? Frequente, interportados, tem fisiopatologias até diferentes, mas pode ter uma coisa em comum espiritual, que está necessitando buscar educação mediúnica. Entendeu? Então, a gente vê até em centros espíritas que pessoas começam a assistir determinadas aulas e apaga. É isso que eu estou te falando. Será que ela tem alguma dessas patologias? Entendeu? Porque até a influenciação espiritual vai ser maior. Certo. Entendeu? Ainda mais no centro espírita, a atuação, né, das entidades querendo recolher o ectoplasma é grande. É grande. Então, assim, a gente sabe que essas patologias é muito interessante para o estudo da parte espiritual, entendeu? Da gente traçar um histórico da pessoa, da gente tentar
não induzir ser espírita, mas dentro da religião dela, o que ela pode fazer do ponto de vista espiritual para ela metabolizar esses sintomas de uma forma mais agradável e sem muita interferência na vida dela. Certo. Entendeu? Ou seja, desde um sintoma até uma doença. Né? E da gente ver nesse processo de doença, como que a parte espiritual pode ajudar a gente a tratar nisso. Então, assim, por isso que eu sempre coloco, perguntar da pessoa, da sua fé, entendeu? Você acredita em alguma coisa? Você ora, você reza, você tem alguma vivência do ponto de vista de caridade na sua sociedade ou não? Até esses conceitos de fé são importantes, né, pra gente, na hora que a gente estuda o sono, porque é a hora que a gente se desprende do nosso corpo e vai ter um contato mais direto. Né? Então, assim, até para as pessoas que já são mais espiritualizadas, seriam até interessantes dela, de uma maneira que eu acho que isso é um processo que vai evoluindo, né? Então, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, no sono é o momento que muitas pessoas desprendem do corpo e vai para outras localidades estudar, trabalhar. Outras ficam no corpo ali mesmo, entendeu? Porque ele não tem consciência disso. Ele não prepara, ele não se educa, então não vai aparecer de graça. É isso que eu estou te falando. Então, se a pessoa educar, fazer prece, orar, pode ser que essa modalidade de atividade continuamente vai repercutir no sono dela. Certo. Entendeu? E até muitos desses problemas, né, que acabam chegando nos consultórios passem até a ser mais compreendidos, né? É até compreendido e é até interessante, assim, porque no início tem uns pacientes que têm até receio de falar nisso, né? Tem receio, eles ficam com medo de falar assim, vai falar que eu tô doido aqui e tal. Eu lembro disso nitidamente quando eu estava começando, tinha um paciente que eu perguntei, ele tinha narcolepsia. Como é que é o sintoma seu? Que aí eu comecei a instigar mais assim, para ver a parte espiritual, como ele relacionava com aquilo. Apesar dele, na época, não ter religião nenhuma. Aí ele falou o seguinte, doutor, eu não sei, mas eu estou sentindo empatia, eu vou começar a contar algumas coisas que ocorrem comigo, que eu tenho medo de falar para os outros, que eles não acreditam. Eu já adaptei, eu acordo, eu estou no teto, olho para baixo, eu vejo meu corpo, aí devagar agora eu aprendi a orar lá, eu vou voltando, eu volto no corpo. Mas isso eu tinha medo de falar para os outros. É porque muitas pessoas acabam não compreendendo. Ele compreendendo e vai taxar ele no vulgar de louco. De louco. Entendeu? Bom, doutor Sebastião, a gente vai fazer mais uma breve pausa e nós voltamos já já. Você que nos assiste pela Galeria Offline já pode clicar em Bloco C, assim assiste a terceira parte do nosso programa de hoje. No capítulo 14 de A Gênese, Kardec nos diz que existe um outro mundo além das nossas percepções, um universo fluídico que nos envolve, povoado por entidades invisíveis. Nesse mundo, ocorrem fenômenos especiais perceptíveis pela visão e audição do espírito, que escapam aos sentidos impressionados unicamente pela matéria tangível. Em Depois da Morte, Leon Denis afirma que esse mundo dos fluidos, entrevisto além do estado radiante da matéria descoberta por William Crookes, reserva à ciência muitas surpresas e algumas descobertas. É justamente nesse mundo que podemos penetrar, através do estado denominado sonambulismo.